E tá começando mais um conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões referentes ao Bahia. E olha só, pessoal, um trecho bem bacana dos bastidores do jogo contra a equipe do Ceará, lá na Copa do Nordeste. Claro que já passou alguns 2 dias, né, em relação a esse conteúdo, mas eu queria destacar essas frases que foram feitas pelo técnico Rogério Ceni, que foram ditas pelo treinador do Bahia, e claro, esse bastidor aqui do momento final após a partida contra a equipe do Ceará lá no Castelão. Valeu a sequência, são 3 dias e 3 dias, nós temos viagem, descansem, tudo. Amanhã nós vamos voltar para casa, vocês não vão para o CT, tá? Todos vocês vão para casa de vocês, descansar. Na sexta-feira a gente se apresenta, trabalha e já tem viagem. Importante, cada jogo é uma história nova que se constrói. Cada jogo a gente pode melhorar, cada jogo a gente pode crescer. E sempre na frente lutar para vencer. Ok? Tá bom? Parabéns, tá? Primeiramente, exaltar a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos proporcionado. Exaltar também o trabalho do professor Duda, que tem nos preparado muito bem, independente de quem joga. Exaltar a parceria com os goleiros, o grupo em conjunto. Tudo isso contribui para que lances como esse aconteçam. Fico muito feliz, mas o que importa é o triunfo. Então, seguimos por mais. Agora é descansar, que sábado temos uma semifinal muito importante. O gol de quem, Danilo? O Danilo Fernandes ali, ó. Tão de sacanagem. Tão de sacanagem. Sou muito mais bonito. Não? Faz enquete. Quem é mais bonito? Nem joga enquete. Nem joga, tá maluco? Eu quem tem que dizer, tá maluco? Perder pra você o largo. Então joga enquete então agora. Joga enquete agora, tá maluco? Sou muito mais simpático. Então, vamos lá. Everaldo, quem abre? Tá empate. Os dois são feios. E pior que jogar a enquete, o Tassiano venceu essa enquete de mais bonito. Galera, uma série de contratações tem sido feitas para a nossa divisão de base. Vamos falar aqui também sobre o volante Anthony. Ele foi o novo contratado do Esquadrão de Aço. Falei sobre isso no último conteúdo do canal. Já está no bid como novo reforço, né? O Esquadrão de Aço contratou aqui o atleta, ele chega aí, depois de ser destaque no Goiânia Sub-17, chega também como destaque em Seleção Brasileira Sub-15, um reforço para a nossa categoria de base que vem chegando aí, o Anthony, o volante agora é da base do Esquadrão de Aço. Além dele, temos aqui o Samuel Reis, centroavante para o Sub-20, ele chega aí para o Esquadrão de Aço também. Além dele, temos aqui algumas despedidas, o Daniel, o Ícaro e o Sávio saíram do Bahia, deixaram a base do Esquadrão de Aço nos últimos dias. Também tivemos aqui a chegada do Daniel Costa, volante do Sub-20, mais um reforço. Ele chega aí com 18 anos de idade para reforçar a equipe Sub-20 do Bahia. Temos aqui também contrato profissional com o Dodô. Aos 17 anos de idade, o zagueiro Dodô assinou seu primeiro contrato profissional com o Bahia. O jogador chegou, inclusive na última temporada, firmou o contrato com o Bahia até 2026. O zagueiro Dodô, de 17 anos de idade, assina contrato profissional com o Bahia. Além disso, o meia Gustavo Sartori chegou para o Sub-14 do Esquadrão de Aço, mais um reforço. Também tivemos aqui o João Pedro, volante para o Sub-17, tivemos o Natan, atacante para o Sub-14 e também um processo de reformulação. Claro, capitaneado pelo diretor de futebol da base, Marcelo Teixeira, mas depois tivemos algumas mudanças, O novo coordenador de captação do Bahia, o Igor Lucas, será agora o novo coordenador desse setor. O nosso querido Pedro Andrade agora também será o gerente de captação dessa modalidade da base do Bahia. Bora falar sobre o choro de Fábio Mota, olha só. Segundo Fábio Mota, o árbitro do jogo contra o Jequié tirou a liderança do rival, do Colossal, do Campeonato Baiano, diz Fábio Mota sobre o árbitro. Durante entrevista coletiva realizada na última quinta-feira, o presidente Fábio Mota disse que Marielson Alves Silva, árbitro da partida contra o Jequié na quinta rodada do Campeonato Baiano, pelo time do interior por 1-0, tirou a liderança do Vitória na primeira fase da competição. Ao fim das 9 rodadas, o Vitória terminou na segunda posição com os mesmos 19 pontos do Bahia, primeiro colocado por conta do melhor saldo de gols. Na partida em questão, o Vitória reclamou de 2 lances. Primeiro, aos 6 minutos do segundo tempo, o Zé Hugo foi derrubado na área e pediu pênalti, não marcado pelo Marielson Alves. E o Alejandro, aos 29 minutos, teve gol mal anulado por um impedimento. Segundo aqui
marcado pelo Caio Vinícius na jogada. Após o jogo, Marielson relatou palavras agressivas de Fábio Mota, que teria dito: "Isso foi um absurdo que vocês fizeram hoje, uma vergonha, foi um assalto à mão armada". O dirigente chegou a ser suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia, mas conseguiu efeito suspensivo. Então foi o que disse aqui o Fábio Mota, não teve polêmica. Se não fosse o Marielson, o Vitória era líder do Campeonato Baiano, a gente empatou em pontos com o Bahia. Se ele dá o gol, que foi legítimo, ainda tínhamos um ponto à frente. Se ele dá gol e dá o pênalti, a gente teria 3 pontos à frente do Bahia. Nos tirou a liderança do campeonato e é uma coisa clara, tanto que ele nunca apitou e não está apitando o Campeonato Baiano. Depois ele escreveu o que quis na súmula e ficou a minha palavra contra a dele. Nós somos prejudicados. Se você lembrar pelo fato do jogo que a gente perdeu para o Jequié, no jogo posterior, a gente teve o menor público aqui no Barradão. Veja o tamanho do prejuízo financeiro de renda, prejuízo técnico por não estar na liderança. Não estou arrependido. Farei outras apresentações e sempre lutarei pelo direito do Vitória, disse Fábio Mota. É muito choro, para poder tentar justificar a segunda colocação do Vitória. Se tivesse vencido outros jogos, se tivesse empatado ou se não tivesse perdido outras partidas, o Vitória também poderia ter sido líder. Então acho que é muito choro, muito complemento ali para algo tão simples, tão bobo. O Vitória está na semifinal, assim como o Bahia, assim como o Jequié, E eu acho que é uma besteira mesmo que o Fábio Mota tá aí se esgoelando nessa fase final de Baianão e o Vitória chegando, às semifinais depois de 6 anos sem se classificar, Você vê o nível desse momento aí que o rival acaba vivendo. O Everaldo falou um pouquinho sobre o esquema do Rogério Ceni, Falou um pouquinho sobre essa mudança no dia de ontem, de que ele não queria revelar. Mas o Bahia hoje, segundo ele, joga sem centroavante, num 4-4-2 em alguns momentos, num 4-5-1, tem outras variações. O Bahia costuma variar bastante também ao longo das partidas, mas o Everaldo ele falou bastante sobre isso na última coletiva dele lá no CT do Bahia, em relação a essa situação. Disse pra gente analisar e ver como é que tem sido essa coordenação do Bahia nas 4 linhas. O nosso querido Raul Aguirre, CEO do Esporte Clube Bahia, falou ao GE, quebrou silêncio em relação ao fechamento do acordo da Globo com clubes da Libra para a transmissão do Brasileirão de 2025 a 2029. No dia de ontem, fiz um vídeo sobre esse tema. A Globo fechou um acordo com a Libra para a exibição dos jogos dos clubes que pertencem ao grupo nas edições de 2025 a 2029 do Brasileirão. O contrato prevê transmissão exclusiva de diferentes plataformas da empresa das partidas como mandantes de Galo, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Bragantino, Santos, São Paulo, Vitória e outras equipes que possam aderir à Libra no futuro. E os presidentes dos clubes, CEOs das equipes, detalharam, falaram um pouquinho também sobre essa situação específica, Deixa eu só puxar aqui, gente, essas aspas aqui do CEO do Esporte Clube Bahia, o Raul Aguirre. Pois bem, temos aqui esse trecho que está detalhado aqui no GE, na matéria do Rodrigo Capello. Vamos lá. Aqui temos o Raul Aguirre, CEO do Bahia. Abre aspas. É um passo muito importante que mostra a atuação conjunta valoriza os ativos na mesma forma em que atuam as grandes ligas mundiais. A governança da Libra é dos próprios times, que agiram de maneira profissional e puseram os interesses do futebol brasileiro em primeiro lugar. É o que fala aqui o CEO do Esporte Clube Bahia, Raul Aguirre, o peruano, Raul Aguirre falando um pouquinho sobre isso. Agora esqueci se ele é peruano ou boliviano, me perdoe, tá, Raul? Mas tá aí, essa imagem, como vocês podem ver, o Raul Aguirre tá aqui nessa imagem, tem até o Fábio Mota, enfim, todos os presidentes, CEOs que formam aí, que aderiram à Libra. O Corinthians foi o único time que representa a Libra, que não esteve, que não aderiu a esse acordo aqui com a Globo. Bom, esse foi o conteúdo. Se curtiram, inscrevam-se no canal, ativem todas as notificações, deixem um like para ajudar esse conteúdo a ser redirecionado para mais tricolores. Lembrando a vocês, informações publicadas aqui no portal Base do Esquadrão, no Bahia Notícias e também no Globo Esporte. Um abraço a vocês e até a próxima.